Boa noite a todas, a todos, a todes, a todos os alunos, a todas as alunas, aos professores, às professoras, a todos que estejam nos assistindo hoje na nossa 5ª edição dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Essa data é uma data emblemática e o Colégio Estadual Nilo Peçanha, no combate ao racismo, apresenta pelo 5º ano, né, uma palestra hoje, uma fala, uma conversa com o Idriss Démy. Antes disso, nós iremos assistir 2 vídeos, um explicativo sobre o porquê dos 21 dias de ativismo contra o racismo e um outro, uma performance do rapper Becker. Em 21 de março de 1960, o Apartheid, regime racista da África do Sul, promoveu um massacre, assassinando 69 pessoas e ferindo mais 186, em brutal repressão. Por conta deste acontecimento, a ONU considera essa data, 21 de março, como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Ao pensar que o Brasil é o país com o maior número de negros fora da África, entendemos que enfrentar o racismo é fundamental, mas é preciso pensar, aglutinar e agir. Esse é o ponto de partida da proposta dos 21 dias de ativismo contra o racismo. O objetivo é ter atividades construídas de forma autônoma, gerando ações e discussões em todo o estado do Rio de Janeiro e até além, mantendo vivas as conquistas de nossas lutas dos últimos tempos e ampliando as discussões do que ainda é necessário avançar. Os 21 dias é planejado de forma democrática e coletiva. O movimento negro brasileiro, ponta de lança da luta contra o racismo, afirma que as desigualdades entre negros, brancos e indígenas, e entre homens e mulheres, estão no fundo das desigualdades sociais, que fortalecem o sistema de poder. A campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo convoca todas, todos e todes a enfrentarem o racismo em nossa vida cotidiana, convocando e provocando a sociedade brasileira para a reflexão de que o enfrentamento e eliminação do racismo é uma luta diária de todos contra privilégios e opressões presentes no nosso dia a dia e em todos os lugares. Em 2021, a campanha acontecerá entre os dias 1 e 21 de março. Acompanhem nossas redes para se juntar às reuniões de organização. Venham participar e contribuir para essa campanha que é de todos nós. Os que têm a sensibilidade e a frieza na hora de olhar o mundo serão os responsáveis pelos outros olhares. Os que nada temem serão responsáveis por corajosos e covardes. Ser a força, o amor, o poder, a sabedoria. E a luta pela liberdade só acabe quando ela for encontrada, para que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue. Eles mataram Pac, mataram Big. Eles querem matar o mano que resiste. Eles mataram Pac, mataram Big. Eles querem matar o mano que resiste. E nós queremos ser livres. E nós queremos ser livres. E nós queremos ser livres. Nós queremos ser livres. Pense no preço que é fazer alguém pensar no mundo onde botam preço na cabeça de quem pensa. Eu pensando milhares, centenas. Sistema pensando na minha sentença. Botar as drogas no meio dos panteras. Baixa autoestima no meio das negras. Maldições em nós por várias eras. E hoje nós que somos bruxos e feiticeiras. Mal com X, eu não tô bem com isso. Mataram Marielle e ninguém sabe o motivo. Na real todos sabemos o motivo. É o mesmo de nenhum dos meus heróis continuar vivo. Se os irmãos se unissem, as guerras entre nós a gente sumisse. Depois desse verso, vamos estranhar é certo. Mas os que me entenderem vão ver que não é maluquice. Então, após esses 2 vídeos, eu vou fazer uma correção. O rapper se chama BK. Então, a gente hoje está na nossa última atividade em 21 dias de ativismo contra o racismo, a nossa 5ª edição. Nós recebemos, na semana passada,
o Roberto, que falou sobre racismo, pandemia e necropolítica. Recebemos o Pedro Henrique, que falou sobre 3 intelectuais negros aqui no Brasil que lutaram pela educação. Nós também recebemos 2 jovens lideranças no judiciário, 2 advogadas jovens, a Larissa e a Anne, que falaram sobre um processo histórico do racismo na instituição, no jurídico, na parte jurídica. E nós recebemos também, na quarta-feira, um companheiro do Senegal, o Ibrahim, que falou sobre, né, o Cheikh Anta Diop, que foi, né, o cara, quer dizer, o intelectual negro, africano, senegalês, que traz toda uma revisão de uma história invisibilizada sobre o Egito e sobre a África. E hoje nós estamos aqui agradecendo imensamente a participação do Idriss. O Idriss Demy já é nosso, né, participante de 5 anos no Colégio Estadual Nilo Peçanha, não só com essa atividade dos 21 dias de ativismo contra o racismo, mas em séries anteriores do nosso projeto Africanidade, que acontece, que tem a sua culminância no mês de novembro, mas a gente faz um trabalho, né, paralelo em relação a isso, com outras discussões, né, nos turnos da tarde e da noite. E hoje o Idriss, né, ele vai apresentar para nós algo que nós temos que analisar, o que vem a ser o racismo. A gente sabe muito bem que o racismo ele é uma construção, né, ideológica, histórica e sociológica, que tem a função de hierarquizar corpos. E essa hierarquização é que provoca as desigualdades sociais, políticas, econômicas e sociais. O Idriss, ele é graduado em Física, mestre em Metrologia e Qualidade pela Inmetro, ele é da etnia Mandinga, ele é pesquisador de histórias, culturas e etnias africanas, e ele também é hoje doutorando em Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E hoje ele vai nos apresentar uma discussão que é latente para a gente, né? O racismo na África, que seria em Burkina Faso, e aqui no Brasil. E a experiência dele enquanto homem negro numa sociedade, né, em Burkina Faso, que é a sua origem, né, e aqui no Brasil. E a gente vai dar a palavra para o Idriss e que a gente tenha uma ótima atividade nessa noite. Obrigada, Idriss. Boa noite a todos. Antes de tudo, queria agradecer mais uma vez à professora Eliane. A gente já é uma parceria de longa data agora. Acho que eu já tenho quase carteirinha da escola agora. E agradeço também, através dela, tanto a direção quanto todos os professores e os organizadores desse evento, e aos alunos também do colégio. Talvez, alguns talvez já tenham me visto em momentos anteriores, outros provavelmente estão me vendo também pela primeira vez, mas de qualquer jeito, assim, eu já sou quase um elemento da escola agora. E, além disso, eu queria agradecer também outras pessoas também que não necessariamente não são do Colégio Nilo Peçanha, também gente diretamente relacionada à organização também que estão assistindo a essa troca de experiência também. Eu vou começar, na verdade, já, assim, pedindo um pouco de desculpa, porque pode parecer em alguns pontos que eu vou falar aqui, vai parecer como se fosse crítica, mas, na verdade, nenhuma coisa que eu vou apontar aqui tem a intenção de crítica. A ideia é mais uma questão de compartilhar experiência mesmo, como a professora Eliane tinha explicado. Então, a ideia é mais compartilhar a experiência. E, claro, que a gente sempre tem aquela ótica da questão racial em questão. Então, de uma forma ou de uma outra, alguns pontos abordados podem parecer como se fosse crítica, e realmente espero que assim, o pessoal não enxerga isso, mas é mais sim uma questão de compartilhar a experiência para a gente refletir junto e continuar a progredirmos junto. E como a professora tinha colocado, a ideia é de falar de lá para cá. Então, assim, vou começar um pouco falando da minha experiência pessoal de mim lá no meu país, antes de chegar à minha experiência aqui
no Brasil, na verdade. E começando e falando diretamente da minha experiência de lá, assim, eu vou ser, ao mesmo tempo, vou dizer uma coisa que, ao mesmo tempo, ser o próprio contrário. A minha experiência com o racismo lá, assim, de lá do meu país, não necessariamente aqui, é uma experiência, ao mesmo tempo, distante e próxima. Isso pode parecer até contraditório de uma certa forma. É distante no sentido de que não é a discussão diária, não é a discussão do dia a dia, o que tinha na rua ou em casa, porque essa questão não era nosso dia a dia necessariamente. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão próxima, porque é uma questão que a gente começa a se deparar de forma intensa já no meio escolar. Parece um pouco engraçado, mas já no meio escolar a gente se depara com isso de forma intensa, mas de uma forma também indireta. Inclusive, falando disso, vou aproveitar e abordar um ponto aqui que justifica o motivo da organização desse evento, por exemplo. E fica sempre na minha memória quando a gente está falando do regime sul-africano, do regime do apartheid, na verdade, sempre fica forte na minha memória meus primeiros dias na escola. Né? A gente entrava na sala de aula e uma das coisas que estava em cima do quadro estava: o apartheid é um crime contra a humanidade. Eu me lembro que a cada ano, no início do ano, a gente renovava nossas salas de aulas, limpava a sala de aula, renovava até a pintura. E essa escrita, a gente sempre renovava isso. Era uma coisa assim que me marcou muito fortemente. Apesar, e isso tem um motivo. Esse slogan vem de um trabalho revolucionário mesmo, que eu posso dizer, de um líder de meu país, o Thomas Sankara. Talvez em outras oportunidades a gente teria a possibilidade de falar de forma mais abrangente sobre esse personagem, e que foi importante, sim, na vanguarda, na luta contra o racismo, principalmente no enfrentamento ao apartheid. Tanto que tem um discurso muito famoso dele, dando quase bronca, tirando... a gente tem a expressão tirar as orelhas do antigo presidente da França, François Mitterrand, que tinha recebido em visita oficial Peter Botha, um dos maiores criminosos, na verdade, da época, um dos líderes também do apartheid. E esse discurso foi muito marcante. Ele justamente fez questão, na época dele, justamente, de todas as escolas terem essa marca, para que a questão de discutir o racismo não seja uma questão distante de nenhum aluno, de nenhum estudante, de nenhuma escola. Isso é uma coisa muito interessante. Apesar de que, na época que eu estava entrando na escola, ele já tinha sido derrubado, já tinha sido assassinado, mas essa marca ficou. Então, de fato, essa questão era mais ensinado, como na época de Thomas Sankara, mas, ao mesmo tempo, trazia o questionamento para a gente. Eu me lembro que eu sempre tinha esse questionamento e sempre ficava instigando tanto os adultos em casa para aprofundar um pouquinho mais a questão. Eu falo isso porque isso é importante. Eu falo de Thomas Sankara e falo um pouco da questão da apartheid e da questão da necessidade de discutir a questão racial na escola de Thomas Sankara, porque isso é importante no meu próprio percurso, mas também, eu acredito, de muitos jovens, assim, da minha época, pelo menos no meu país, passaram por esse processo, porque a gente estava passando por um processo contraditório. Thomas Sankara tinha sido derrubado, ele era um panafricanista, um independentista, assassinado, e o cara que chega no poder, a pessoa que chega no poder depois dele, está tentando apagar toda a história, todo o trabalho dele, mas ao mesmo tempo você tem uma certa resistência popular, apesar de silenciosa, que tenta manter a história dele. Então, a gente entra na escola se deparando com isso. Então, aí a gente entra e se deparando com uma certa contradição. Por isso que eu falo que tem a questão, pode parecer distante, mas ao mesmo tempo próximo, porque já no meio escolar, essa tensão, essa discussão, essa de poder discutir a questão racial, o não poder discutir, já entra. É claro que o poder político naquela época não tinha esse interesse, porque era um poder que era submetido ao colonizador, mas, ao mesmo tempo, seja entre os professores de escola, seja dentro do povão, a marca da revolução de Thomas Sankara tinha ficado tão forte que também a questão era discutida. E coisas, por exemplo, eu vou falar em termos de choques, por exemplo, vou falar um pouco em termos de choques, coisas assim que são bastante chocantes, por exemplo, um jovem que entra na escola, por exemplo, num país africano, na escola. Quando eu falo de escola, bom, a escola francesa, esse é um ponto que, assim, não vou
me estender muito sobre isso, mas no meu país especificamente, o sistema escolar é meio esquisito. A gente tem um sistema oficial, que é o sistema estabelecido pelo colonizador, que foi continuado depois das independências, mas antes da chegada do colonizador, tinha sistema de ensinos também locais, tá? Mas estou falando da escola, quando eu falo escola francesa, a escola estabelecida pelo colonizador, que hoje é oficial, né, cujos diplomas são reconhecidos e outros. Então, quando a gente entra na escola, uma das coisas chocantes com a qual a gente se depara, pelo menos no primário, volta de novo, depois de Tomás Sankara, volta de novo, porque ele tentou mudar o currículo, tá, a base curricular, e só que o cara que chega depois, ele traz de novo o currículo que era ensinado tanto na época da colonização ou no início da época das independências. Então, a gente se depara de novo a um ensino da história da África meio esquisita. Tá? Eu me lembro uma das coisas que me marcou muito, a gente falava-se de uma etnia, a etnia Mossi, que é a etnia maioritária do meu país, que é também a etnia da região que eu nasci. Aí se contava a história do povo Mossi, dizendo que eles adoravam animais, eles adoravam o rei deles, eles se submetiam, se prostravam diante do rei deles. Tipo, toda a narrativa que os invasores, porque isso é o termo, eles chamam de exploradores, não, são invasores europeus quando chegaram na África, a maneira com que eles descreveram os povos africanos, infelizmente, essa narrativa deles serviu como referência, eles não eram nem historiadores, isso é até triste que até hoje, essas narrativas ainda são referência de historiadores hoje, serviu como referência para contar a história da África. Então, eu entro na escola, eu convivo com os Mossi no dia a dia, e conta-se a história dos Mossi de uma forma tão ridícula, mas tão distante, que eu ficava perdido, porque a gente estava numa contradição. Aí chegava na prova, você não sabia o que você escrevia na prova, porque você tem que responder os Mossi, como o Mossi enxergava o rei deles. Bom, o maluco invasor chegou lá, disse que ele era um tipo de Deus, que as pessoas se prostravam diante do rei e outro. Só que a realidade que eu via era totalmente o contrário. Era uma pessoa normal. E pessoas, inclusive, nessa etnia, inclusive, eles têm uma expressão interessante que fala que a gente não tem apreço pelo rei, a gente tem apreço pela autoridade. Tá? Não é o rei que é importante, mas sim a autoridade, a ordem, a organização social. E ninguém se prostrava diante do rei. Só que na escola se colocava isso para a gente, e a gente acabava escrevendo isso. E a gente vê, isso não é só em relação à etnia Mossi, mas estou falando da etnia Mossi, porque era uma região que o povo vivia no dia a dia com ele. E uma coisa mais engraçada ainda, tinha uma relação de parentesco de galhofa, de brincadeira entre a etnia da minha mãe e essa etnia Mossi. E meu avô era um personagem interessante também, que ele brincava muito com essas pessoas, e uma vez ele encontrou inclusive o próprio rei dos Mossi, ele brincava com ele, e ninguém se prostrava diante do rei, ninguém se prostrava, e meu avô brincava até insultando o rei, sabe, insultando de brincadeira, tipo, achincalhando ele de brincadeira, e na escola você chega lá, eles contam a história totalmente, parece que são animais, parece que os Mossi não são seres humanos, parece que são bichos aí, adorando outros bichos, se prostrando diante do rei, aí o rei é um deus, e o rei é o deus sol. Mas pior do que isso, mais à frente a gente começa a ver as narrativas sobre as outras etnias, a gente vê que é uma repetição automática. Tá? Toda a narrativa sobre todas as etnias na África, a gente começa a falar das etnias do centro da África Central, ou de outras etnias na África Ocidental, se vê que é o mesmo processo, é a mesma repetição que é feita. Tá? O esquisito que vocês podiam me perguntar, mas como que isso está sendo ensinado numa escola na África ainda? Bom, isso tem a ver também com aquelas discussões de independência ou não independência da África. Como eu disse, Tomás Sankara foi um presidente que tentou ter uma independência real, do país, e que foi derrubado, e que se trouxe no poder um presidente que estava tentando justamente meio que entregar o poder para ele. Então, tem ainda essa tensão. Então, no meio escolar, e mais tarde nos movimentos sociais também, a gente vai sempre estar se deparando com esta questão. E uma das questões que a gente vai muito se apegar, pelo menos eu e muitos da nossa geração, é tentar se apegar à ideia justamente de Tomás Sankara nessa questão de mudar a narrativa sobre a África, da gente procurar a nossa narrativa real, que é a nossa narrativa do dia a dia, como eu estava contando um exemplo agora do povo Mossi, por exemplo, ou de todos os povos da África, você vai ver que as narrativas são as mesmas, tá? Sempre são contados como povos que não têm religião, a gente é animista nisso, o que é esse termo, para mim, desculpa se alguém usa esse termo, eu acho muito ridículo, e muito sem sentido, e muito mostra mais ainda a ignorância e a incapacidade até intelectual de quem está usando esse tipo de termo para definir os povos africanos. Mas foi assim que os invasores enxergaram os povos africanos. Então, um povo sem religião, sem cultura, tá?
tá? A gente não tinha cultura. E isso era contado na escola, isso estava em livros didáticos, isso que era o mais esquisito ainda. E, sem religião, sem cultura e também sem língua. Essa era também a outra coisa esquisita, que é uma coisa também que eu sempre faço questão de frisar. Eu falo 2 línguas, eu falo 3 línguas do meu pai, sempre eu falo isso, e que inclusive são línguas mais faladas que o francês, porque toda hora nossas línguas eram faladas como dialetos. Eu nunca consegui entender isso. Eu me lembro que desde criança, quando eu chegava na escola, falava para a gente que o morê é um dialeto. Eu falei, mas como que o morê pode ser um dialeto? Se dentro do próprio morê, que eu estou falando que é a língua maioritária, da etnia maioritária do país, que é a língua também mais falada do país, ela mesma tem dialetos. Inclusive tem dialetos que um fala, o outro não entende. Aí fala que é o mandinga, que é mandinga, aqui no Brasil fala-se mandinga, na verdade, o nome da minha etnia, é também um dialeto. Eu ficava meio chocado com isso, falava, mas tem dialetos do mandinga que eu nem falo. A minha avó, por exemplo, quando ela fala comigo, eu até consigo entender, mas eu não consigo falar o que ela está falando de dialeto. Eu consigo entender com isso, mas é a mesma língua. Então, uma tentativa de tentar recusar as nossas línguas como línguas de fato, isso por simplesmente fato que mostra que, intelectualmente, quando você chega e domina um povo, e ainda você está num processo de dominação, dentro de uma lógica racial, você está fazendo uma construção que permite você hierarquizar e colocar esses povos como povos que não valem. Você não pode admitir nenhuma inteligência neles. Então, as nossas culturas viraram folclore, as nossas línguas viraram simples dialetos. Mas dialeto de quê? Sempre eu perguntava, mas você está falando que a nossa língua é dialeto de quê? Aí, alguns vinham com algumas desculpas esfarrapadas do tipo, mas é porque não é escrita que é dialeto. Sempre acho isso muito existe. Primeiro, tinha escritas, sem esquecer que os colonizadores, e algumas línguas tinham escritas, outras línguas usavam, inclusive, o alfabeto árabe, bem antes da chegada do colonizador também para escrever. Hoje em dia, acho que os trabalhos de resgatar os manuscritos de Timbuktu estão demonstrando isso. E a própria língua mandinga também tinha suas escritas também. Bom, claro que esse também mostra a gravidade tanto do processo racial e do processo de colonização, porque o nosso povo chegou a perder a sua memória escrita. A gente não tem mais essa memória. Isso é uma coisa muito grave. São coisas que, assim, a gente fala de forma leve, mas são coisas gravíssimas, porque justamente os guardiões, vamos dizer assim, da memória escrita, os chamados griots, foram tratados como subpessoas, como pessoas que não valiam nada, e foram os primeiros que o colonizador atacou. Isso não aconteceu só com o povo mandinga, mas aconteceu com vários povos, como eu estou colocando a minha experiência, partindo diretamente da minha experiência para ir contando isso. Aí, se vem parar para a gente que não são dialetos, não são línguas, aí sempre me parece esquisito. Aí eu comecei a entender que, na verdade, o colonizador, ele chega lá, bom, no nosso caso foi o francês, ele não fala, ele só fala o francês, na vida dele ele não aprendeu nada. Chega lá, ele se depara com um jovem, um menininho, uma criancinha lá na África, que fala no mínimo 2, 3 línguas, porque realmente é difícil você encontrar, não vou falar aqui na África toda, mas pelo menos em Burkina, e a partir de Burkina posso falar da África Ocidental em geral, porque a situação geográfica do meu país, e também a minha etnia, me permite pelo menos percorrer vários países da África Ocidental sem nenhuma dificuldade, porque tenho parente em vários lugares da África Ocidental, então consigo até entender. É raro você ver alguém que fala só uma língua, tá? É raro. Geralmente a pessoa fala no mínimo 2 ou 3 línguas locais. Então o cara chega e enxerga isso. Ele quer se achar superior a esse cara. Claro que ele não tem argumento para se achar superior a esse cara. Então ele tem que dizer que a língua desse personagem não é língua, mas é um dialeto. Ele vê uma diversidade cultural muito grande. É uma diversidade religiosa muito grande. Ele não pode admitir isso. Ele chega e vai dizer, não, é um folclore, tá? A religião é animismo. Inclusive, tem uma narrativa sobre a religião africana que acabou tendo consequência também no Brasil, aqui que eu percebi isso, de apresentar os africanos, tudo segue a mesma religião e a mesma coisa, não tem nenhuma diversidade religiosa, eles não sabem lidar com isso, como se só os ocidentais sabiam lidar com isso. Na verdade, quem menos sabe lidar com diversidade, se a gente olhar na história da humanidade, foram mais os que colonizaram a África. Então, o meu contato diário lá foi mais uma questão de tentativa de desconstrução, na verdade, tanto em movimentos sociais, uma luta para mudar um pouco a narrativa, e aproximar a narrativa da nossa realidade. Isso nem é nem questão de ideologia, mas questão simplesmente porque você está vendo no dia a dia uma coisa, e no meio escolar está se herdando aquilo. Tá? Bom, hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram muito, o currículo é mais independente,
hoje em dia, não mudou tanto quanto a gente espera, mas acredito que tem avanços também. Mas, e outro ponto importante também é que a gente se deparava também, parece que todo o processo de escolarização, isso eu não sei, a gente que foi colonizado pela França, a gente acusa a França, tá? A gente costuma dizer que a colonização francesa é a pior, mas o que eu percebi é que quando você conversa com ganenses, também ele vai falar para você que não, a colonização inglesa foi a pior. Quando você conversa com guineenses, de Guiné-Bissau, vai falar que do português foi a pior. Então, na verdade, o processo de colonização, porque a gente conhece o processo que é o processo mais recente, muitas vezes o processo da escravização é um processo pior ainda, mas a gente fala diretamente, né, pessoal da nossa geração está mais próximo da época da colonização, porque as independências foram nos anos 60, para alguns países nos anos 70. Cada um fala que é o pior, mas uma coisa que eu percebi é que quando se colocava as crianças na escola francesa, escola do colonizador, se tratava de um processo de tentar fazer ele aceitar que ele é inferior. Se cria nele um tipo de complexo de inferioridade. E isso tem uma consequência hoje em dia, e na verdade teve mais tarde uma consequência nas sociedades africanas. Tá? Então tem um certo complexo de inferioridade que a gente começa a perceber na sociedade, como por exemplo, as tentativas de depigmentação, de embranquecimento da pele. E isso, você vê que isso realmente é mais comum nas grandes cidades e nas populações que passaram pelas escolas do branco. Desculpa a expressão, a escola do branco é mais ou menos a expressão que a gente usa para dizer a escola do colonizador. Então, a gente percebe isso desde cedo, desde criança, já que a escola não era só para você ir estudar, mas era também para te fazer aceitar que você é menos e que você não vale nada. E isso vai se liberar em muitos pretendidos intelectuais africanos mais tarde. E você não vale de nada diante do homem branco. Isso se reflete tanto nas tentativas. Você vai hoje em algumas grandes cidades, em algumas capitais africanas, você começa a perceber essas questões. Então, muitas vezes, eu falo que a questão é distante em relação à história tradicional da África. Realmente, nas tradições africanas, entre as nossas etnias e outras, a gente tem as rivalidades étnicas, que não tem nada a ver com racismo, nem questão de uma etnia se achar necessariamente superior à outra, mas eram brigas normais de territórios, que inclusive eram resolvidos por questões, por instrumentos locais, como o parentesco de galhofa, por exemplo, onde uma etnia brinca com a outra. A minha etnia, por exemplo, tem essa brincadeira com a etnia do Ibrahim, que falou na quarta-feira, por exemplo, e isso consegue resolver muitos conflitos. Por exemplo, eu e o Ibrahim, a gente não pode brigar. Se eu e o Ibrahim, a gente está brigando, a gente está cometendo um tipo de crime, porque a gente é de etnias que tem parentesco de galhofa. A mesma coisa quando eu estava falando de meu avô com a etnia dos Mussis. Então, tinha instrumentos para resolver esta questão. Mas o outro aspecto que era mais grave, que é em relação ao quem passou pelo processo da escola francesa, era realmente um processo de convencer o africano, convencer o cara, dentro do próprio território dele, que ele é inferior. E mais ainda, fazer ele rejeitar suas tradições. Uma coisa interessante que assim, que me marcava muito quando era criança, tinha gente que, muitos dos caras que se consideravam intelectuais da escola do colonizador, chegavam ao ponto de não querer comer algumas comidas tradicionais. Eu me lembro que tinha um senhor morando perto da nossa casa, que era um filósofo conhecido aí, que a minha avó, ela fazia, vocês aqui chamam de acarajé, um negócio assim, ela fazia com manteiga de karité. O cara se recusava a comer porque era manteiga de karité. A manteiga de karité era feita no processo tradicional, era uma comida tradicional, era um negócio tradicional. E algumas outras comidas tradicionais. E isso você tem. Então o cara quer comer no jeito ocidental, ele acha que é o jeito ocidental que é o jeito de comer, e a comida ocidentalizada que é a maneira de comer, a maneira dele sentar no jeito ocidental. Então isso realmente foi passado muitas vezes, não por uma questão de convicção ou de leitura nem nada, mas muitas vezes pelo processo da escolaridade. Então, eu, assim, de uma certa forma, eu tive chance de entrar na escola, mas depois da época da Revolução. Eu queria estar já na época da Revolução, mas infelizmente o Mano Sankara já tinha sido morto. Mas, de uma certa forma, foi uma chance no sentido que a gente não sofreu esse impacto de forma direta, porque na nossa época ainda tinha aquela tensão. Então, e isso fez fazer vir muitos questionamentos, né? Esses questionamentos foram levados cada vez adiante e me levou a lutas mesmo
seja aí dentro do movimento social, ou mesmo em termos do dia a dia mesmo, contra essa noção de complexo de inferioridade do africano. E um dos aspectos interessantes dessa questão, dessa noção de complexo de inferioridade que eu estou falando, também nos anos 90 tinha várias guerras em países africanos. E você tinha africanos que achavam que isso era uma coisa intrínseca mesmo do negro, do próprio africano. Isso é um outro debate interessante. As pessoas começaram a esquecer que essas guerras eram guerras fomentadas por potências ocidentais, através de políticos, e isso tem que ser claro, são homens políticos ocidentalizados, ou seja, pessoas que se formaram na escola, desculpa, eu vou usar a expressão aqui, na escola do branco, foram estudar no país do branco, votaram, criaram partidos que funcionam como partidos que funcionam na lógica do Ocidente, de novo, ainda pregam ideologias políticas que são ideologias do Ocidente, e ainda mais, eles não tinham ligação com suas tradições. E essas pessoas começam a fazer guerras usando desculpas étnicas, e essas guerras são atribuídas às etnias. O problema, por exemplo, é que nenhum rei nenhuma etnia saiu, nenhum rei de nenhuma etnia saiu para ir brigar com outra etnia. Sempre foram homens políticos que usaram o etnicismo como meio de mobilização, mas nunca foram guerras. E esses homens políticos, esses políticos eram sempre políticos ocidentalizados, tá? E que já tinham enraizado neles, de certa forma, esse complexo de inferioridade. E você vê isso em personagens interessantes, para quem, por exemplo, estuda a história dos movimentos negros, deve ter ouvido falar de Senghor, o primeiro presidente de Senegal, por exemplo. Ele tem uma frase infeliz, que eu me lembro que ele, em francês, ele escreve muito bem. Ele é um cara que tem uma letra muito bonita. Mas ele tem uma frase infeliz, assim, que fez com que eu comecei a ficar um pouco distante, vamos dizer, intelectualmente, dele, que do que se a razão é helênica, então a emoção é negra. Olha uma frase desse, de um intelectual do nível de Léopold Senghor. Claro que Léopold Senghor, um cara que lutou contra o racismo e outro, mas o processo pelo qual ele passou, infelizmente, se tratou de tentar convencer ele do que, de alguma forma, ele é inferior, e ele só é um bom negro se ele aceita se submeter a essa lógica. Essa também é uma outra realidade que eu vou me deparar, que o negro, ele é bom quando ele aceita se submeter. Então, ele só pode ser malandro, tipo, fingir, mas ele nunca pode ser um cara digno que olha para o outro de igual a igual. Eu vejo, por exemplo, em personagens como Senghor, por exemplo, como expressões assim, infelizmente, coisas como isso. Por exemplo, na época de Senghor, você tinha Gaston Bertrand Damas, você tinha o próprio Aimé Césaire, que não tiveram o destaque que Senghor teve, porque o Senghor, de alguma forma, também aceitou, por exemplo, ficar na linha. Mas o interessante é que Césaire, por exemplo, ele não nasceu na África, ele não passou pelo processo, ele já nasceu, vamos dizer, em territórios que chama território de Outre-mer, da França. Então, ele nasceu na diáspora, ele cresceu na diáspora, então ele cresce já dentro, já com essa consciência muito maior até que o outro que estava na África, a quem foi ensinado dentro do próprio território dele, vamos dizer, a inferiorização ou a aceitação do que ele mesmo não valeria, seria inferior. Um certo complexo, às vezes não afirmado, não falado, mas que vivia em muitos intelectuais. Então, a minha relação cotidiana, direta com a questão racial, estando lá, pelo menos de meu país, de Burkina Faso, e de alguns outros países da África também, que eu consegui chegar também a frequentar, era mais essa relação mesmo, tá? Do processo de aceitação da sua inferioridade, vamos dizer assim, o processo de desaculturação, o processo de desumanização. Mas o pior de que isso, o intelectual, aquele que estuda na escola do ocidental, acabava sendo instruído a aceitar isso de uma forma sutil, que eu acho uma forma pior ainda. Não estou dizendo que todo mundo que passou pela escola ocidental era isso, mas é isso que a gente deparava. Tá? Toda hora era colocado na gente como se nossos povos não eram povos, eram tribos. Tanto que eu não gosto muito dessa expressão, pode ser que pessoas de antropologia e outro podiam ter outras visões, mas para a gente era colocado de uma forma muito de mostrar que, de colocar para baixo, não tinham cultura, eram folclore, não tinham religiões, eram gente que adoravam animais, eram só isso, não tinha nenhuma profundidade. E o pior, até a questão da escravização, era contada de forma contraditória à realidade que a gente vivia, porque eu ainda me lembro
de práticas culturais da minha etnia, por exemplo, onde se desenhava o demônio na imagem do homem branco e falava para as crianças não se aproximarem dele em festas culturais, porque ele falava para a gente para não sair, criança, mulher ou pessoas que não têm força para correr, por exemplo, falava para não sair depois do zênite à noite, porque o demônio te pega. Era o cara que entrava lá, que raptava as pessoas. Esse demônio era pintado na imagem do homem branco. Mas se contava para a gente, por exemplo, na escola, para fazer a gente aceitar, inclusive, que foram nós que vendíamos nossos irmãos. E uma coisa que me chocou é que quando eu cheguei no Brasil, eu vi que tem gente aqui no Brasil também, inclusive negros, que acreditavam também nisso. E também que é uma outra narrativa, não estou dizendo que isso não chegou a acontecer em alguns momentos, mas eram criminosos fazendo isso, mas em primeiro momento eram raptos mesmo, e isso está ainda nas nossas raízes. Então, isso era uma narrativa que faz você aceitar tudo que foi feito como violência contra o seu povo, como se fosse uma coisa nem tão grave, ou como se você merecesse isso. E isso era uma coisa assim nítida para mim desde os primeiros dias na escola, assim, desde o primário até a universidade, e é uma luta que continua até hoje, Você traz para a gente, Idris, como que a construção de um racismo, né, de uma imposição de uma cultura, né, num território nativo de um estrangeiro que chega lá e traz todo esse aparato cultural e descaracterizando, inferiorizando o caráter cultural do território nativo. Agora, como é que foi essa sua relação quando você vem para o Brasil? Né? Porque a gente sabe que o racismo ele é uma construção europeia, ele é uma construção, né, de que o outro sendo diferente, ele vai ser ou os nativos aqui, né, do continente americano, né, os chamados indígenas, mas na verdade são as comunidades nativas, e com essa transposição forçada, compulsória dos africanos, dos escravizados e das escravizadas, que a gente sabe que é nessa diáspora, né, que existe esse racismo muito latente nessa construção do seu país, né, que foi uma construção a partir do século XIX, como você bem colocou, né, uma construção de uma branquidade, uma construção de uma interferência racializada, e aqui no Brasil, que a gente sabe que os europeus, quando chegam aqui, eles vão fazer da mesma forma, né, e você tocou num assunto muito interessante, que é a questão da escola e dos currículos, porque a escola e o currículo da escola reforça esses racismos, né, e como você vê, quando você chega aqui no Brasil, quais são esses limites desse racismo que você vê lá no seu país, que era uma coisa, né, que estava muito, muito claro, muito, muito latente, e aqui no Brasil, né, qual é a sua visão desse racismo? Tá, obrigado, professora. Muito bem, muito obrigado por ter colocado. Até ia chegar nesse ponto até. Em relação ao Brasil, eu tenho que, antes de fazer uma premissa, da mesma maneira, eu percebi aqui que no Brasil, principalmente as pessoas de movimentos antiracistas ou até de movimentos afros e outros, o mesmo até pessoas de lógica racista se criam uma África ideal. A gente também, mesmo a gente estudando a história do Brasil, por incrível que pareça, eu me lembro no último ano do colégio, a gente tem um chamado bacalaureal, uma das coisas que veio era a história do Brasil. A gente se cria um Brasil ideal, do Brasil que são nossos irmãos. Apesar das novelas, olha só, apesar do esquisitice, das coisas, dos índices contrários que a gente tinha nas novelas, no nosso imaginário geral, assim, eu sempre questionei isso, não estou dizendo necessariamente comigo, mas no imaginário geral, se enxergava o Brasil como nossos irmãos que foram raptados, que estão lá, e que se misturaram com outros povos, mas todos os brasileiros são africanos. Mesmo que o brasileiro é branco e o outro, tudo é africano. Apesar de, às vezes, alguns jogadores de futebol davam indícios esquisitos, jogadores que chegaram a dizer, eu não sou negro, e a gente via que o cara era negro como a gente, chegaram a dizer coisas assim. Mas a gente tinha um Brasil meio que ideal, onde a gente achava que tinha nossos irmãos. Inclusive, uma das coisas que, assim, reforçou o fato de eu vir aqui, porque eu tive a oportunidade de ir em outros lugares, mas de vir aqui no Brasil, era justamente de achar que aqui sofreria menos racismo que se fosse na Europa. A gente tem esse ideal, inclusive, na nossa cabeça. Então, a gente se cria um Brasil imaginário, assim como também tem gente aqui que se cria uma África imaginário. Eu gosto de contar essa anedota que, na Copa do Mundo de 94, muitas pessoas aqui, talvez, principalmente os alunos, não vão saber, o Brasil jogou final contra a Itália. Eu me lembro que todo mundo estava torcendo para o Brasil. E eu achei esquisito, porque
em 90, todo mundo torcia para o Camarões. Aí, quando a gente perguntava, diziam, o Camarões era mais perto de nós do que outros países. Então, tudo bem. Aí, em 90, aí estava todo mundo. Mas eu falei, mas peraí, no mapa, a Itália é mais próximo da gente do que o Brasil. Por que a gente está torcendo para o Brasil? Aí eu fui questionar isso por um tio meu. Aí ele me deu uma bronca danada. Você tá maluco? Você vai deixar de torcer para o seu irmão para torcer para o irmão do seu torturador? Então, sempre tinha tem um certo carinho, um certo apego com o Brasil, que faz um certo idealismo da gente achar que chega aqui no Brasil, a gente está em casa. Aí eu chego aqui, eu já me deparo com alguns choques. Esse é interessante. Uma das primeiras curiosidades que aconteceu comigo foi, quando a gente chegou, a gente foi num hotel e tinha uma revista, acho que era a revista Veja na época, que estava retratando uma coisa esquisita, porque era um tipo de cerimônia que tinha em etnias em Burkina, mas ele estava retratando uma cerimônia parecida de Quênia, de uma etnia de Quênia, que eu não estou me recordando mais, em desculpa. E retratando, provavelmente eles mandaram, não sei se é um repórter, não sei como que aconteceu, os caras tiraram uma série de fotos dos caras com flechas e outro. Cara, era uma cerimônia cultural. Os caras conseguiram colocar um artigo dizendo que não, os caras estavam fazendo guerra. Era guerra tribal na África. Foi o primeiro choque, tipo, você chega no Brasil achando que é o lugar que você vai pelo menos ouvir falar da África de uma forma um pouquinho mais positiva. Para mim, era tipo, eu escutando um tipo Aimé Césaire, né? Aimé Césaire é uma personagem que marcou na gente no movimento da negritude na França, na época, com o famoso livro dele, Cahiers d'un retour au pays natal, onde ele faz a visita dele, ele faz uma visita na África, e ele escreve, tipo, a memória. Então, eu achava que a gente ia ter narrativas disso, onde a gente ia ter, não, chega no Brasil, primeiro choque já é isso. Segundo choque interessante, eu vou na faculdade e eu não encontro nenhum negro. Tipo, na nossa turma, pelo menos, tinha nós três, mas uma pessoa que não era da nossa faculdade. Eu achei estranho. Aí, depois de um tempo aqui, quase um mês, não estou vendo, eu achei, bom, de repente a pessoa está faltando aula, porque eu achava que ia estar em casa mesmo. Entendeu? Não achava... Aí eu pergunto, o cara para quem eu perguntei isso, por que não tem negro aqui nessa escola, nessa universidade, na turma, né? Eu falo, o cara começa a rir da minha cara, vai na favela que você vai me encontrar. Só tinha uma pessoa brasileira negra que estava com a gente, que nem era da mesma área, a pessoa vinha de outra área, para fazer a aula. Aí já começa esses choques, tipo, esses desencantos. Apesar de que eu tinha, de certa forma, consciência disso, mas você via aquilo como uma realidade um pouco longínqua. Né? A gente já tinha falado da questão do heugenismo no Brasil, mas isso era aula de história. Então, aula de história, eugenismo, ficou na história, tudo bem. Tá? E outro choque interessante, você está falando dos povos nativos daqui, que é um ponto também interessante que me chocou também. Eu chegava aqui no Brasil achando que ia aumentar o meu leque de línguas. Também, uma das coisas também que me incentivou era tipo, vou lá já num país que já fala francês, não interessa, já vou no Brasil, já vou aprender mais português, mas vou aprender outras línguas, porque a gente aprendia que o Brasil tinha mais de 270 línguas. Aí eu chego aqui no Brasil, só escuto pessoas falando português. Curiosamente, também eu vou perguntar para um amigo lá na faculdade que me fala, não, o Brasil só tem uma língua. Não tem, não tem, não. Não existe, não. É como se os povos nativos não existiam. Aquilo traz para mim, de novo, a memória do que existia nos nossos países. Da mesma maneira de uma certa negação de uma realidade existente. Porque, na verdade, existem essas línguas, sim. Mas eram línguas que, vamos dizer, eram invisibilizados, vamos dizer assim. E do qual quase que não faz parte do país, como se o Brasil é uma coisa externa que foi pego e foi colocado aqui. Então foi um processo de, não vou falar um processo de desencanto, mas de cair na real, como a gente falando de forma popular, foi um processo de cair na real que eu comecei a perceber. E o outro ponto ainda que fica mais interessante para mim é a ignorância total a respeito da África. Isso realmente, e quando eu falo ignorância, estou falando de ignorância mesmo, assim, nem de uma forma de insultar, mas realmente de não conhecer. E eu acho que também por muito tempo, não ter tido interesse também em conhecer. Até de gente que se diz intelectuais que estudam a África. Era uma coisa bem esquisita. Parece que as únicas narrativas para falar da África era a narrativa do europeu colonizador, invasor, e que também escravizador. Não se tem um esforço nenhum de procura de uma narrativa africana. Você chega já a ver as pessoas, de novo, aquele mesmo discurso de África é um país só, não tem religião, só são tribos que vivem brigando entre eles, só tem guerra, pessoas não têm casa. Aí fica pior ainda, pessoas não têm casa. Coisa que eu achava que eu só escutaria na Europa, quando comecei a escutar aqui, não tem casa. E, assim, perguntas comuns, não só sou eu, vocês vão talvez
quase qualquer jovem africano que chegou aqui a estudar, vocês vão ver que muitos deles já passaram por essas perguntas. Lá vocês brincam com leão, vocês brincam com elefante. Olha só, leão de verdade. Eu nunca vi leão, a não ser em zoológico, por esquisito que pareça. Tá? Elefante já vi, realmente, já vi elefante, porque eu já fui num passeio e tinha um cara que realmente ele era domador de elefante, veio um elefantinho pequenininho, mas leão é só em zoológico, elefante fora de zoológico, só elefante. Mas eu chego aqui no Brasil, pessoas acham que eu estava vivendo com leão todos os dias. Até me lembro que tinha uma amiga nossa de Costa do Marfim, que ela respondia dessa maneira. E uma vez ela respondeu para uma pessoa, e a pessoa acreditou mesmo. A pessoa perguntava, tem leão lá, tem muito leão lá, tem muito animal lá, vocês moram... Ela fala, sim, tem sim. Na verdade, vocês têm aqui cachorros como animais de estimação, lá a gente usa leão como animal de estimação. E a pessoa pergunta, é mesmo? Bom, para mim, na época, meu choque é que eu achava que a moça que estava falando é mesmo era burra. Me desculpe a expressão, aqui eu não posso falar burra, porque eu estou insultando também o animal burro. Mas era uma pessoa sem inteligência. Tipo, eu estou começando, na minha cabeça, eu falava, como um ser humano pode acreditar numa coisa dessa? Mas não, ela estava séria mesmo. Mas não era necessariamente culpa da pessoa, é como uma narrativa que foi colocada, mas tão forte, um imaginário da África que foi colocado tão forte na cabeça que ela não conseguia imaginar africanos vivendo de outra forma. Como a ideia de que a gente vivia em árvores, tá? Vocês têm cara na... Mas eu nem conheço... Na verdade, a ideia de construir casa em árvores nem existe na África. Não conheço nenhuma etnia africana onde isso é o constante. Talvez algumas etnias do centro da África, como os pigmeus, que talvez tinha isso, mas não é uma coisa comum na África. Não sei de onde tiraram isso, sabe? Talvez de alguns desenhos animados ou dos filmes de Tarzan, não sei de onde tiraram. A história de Tarzan é até engraçado, né? É o homem branco que vem na África, vê os africanos que convivem com os bichos todo dia. Olha o que é engraçado. Mesmo colocando a gente no nível dos bichos, a gente convive com os bichos, mas a gente nem é capaz de entender os bichos. O homem branco que chega lá, que cresce lá, ele consegue entender os bichos, fala com os bichos, brinca com os bichos, domina nós. Olha a narrativa. Então, é sempre uma narrativa de... Eles estão lá, não valem isso, e mesmo nisso eles são mais fracos ainda que a gente vai lá estudar ele, é uma coisa ainda. Então, talvez nisso que essas pessoas pegaram essas ideias, não sei, mas o ponto que as pessoas acreditavam nisso com tanta força, mas tanta convicção, que eu ficava assim chocado, porque eu não conseguia achar que era possível no Brasil ter tanto desconhecimento, mas e também tanto interesse. E outro choque, me lembro que a Copa do Mundo ia acontecer na África do Sul, e veio uma pessoa, assim, e quando eu falo isso de pessoa, não estou falando de gente do dia a dia, não. São pessoas que são pesquisadores, eram pessoas que faziam doutorados, mestrados, são pessoas que, entre aspas, porque hoje entendi que é diferente aqui essa questão, estudados, não pode nem chamar de, não sei se dá para chamar, mas que chegavam para mim, tipo, você vai lá assistir a Copa? Falei, mas a Copa onde? Lá no seu país. Falei, mas, peraí, no meu país não é no meu país. A África do Sul é muito mais longe do meu país até que o Brasil. Não, mas é na África, né? Eu falei, sim, mas a África tem 55 países. Então, nem esse processo até de divisão dos países africanos, que foi um processo devido à colonização, nem isso as pessoas sabiam. Então, isso foram choques, assim, sobre uma ignorância muito grande sobre a África. E, de contrário, eu tenho um conhecimento muito grande sobre a Europa. As pessoas até têm orgulho de dizer que eu fui em tal país da Europa, foi tal, eu conheço tal história. Às vezes, de relacionar seus ancestrais, por exemplo, a algum país ou algum lugar da Europa. E, em contraposto sobre a África, não se sabia nada. E pior, e isso aí, eu falo isso até com certa tristeza, você começa a perceber que até os descendentes dos escravizados também não conheciam também a história nada de África, mas eles estavam ainda numa situação pior ainda, porque a situação deles é que eles não conseguiam nem criar um link, não conseguiam nem fazer um link com nenhum lugar, nenhuma parte da África. E isso também me cria um outro choque, porque eu começo a ver um outro ponto que assim, que não esperava. E outros pontos, assim, de dia a dia comum também, que a gente convivia, que, sinceramente, não, assim, me choca pelo fato de ser no Brasil, porque a gente também, mesmo tendo estudado a história do Brasil por algumas coisas, você fica coisas distantes, você tem que conviver, assim, na pele para sentir. Quando eu cheguei aqui no início, eu me lembro que eu gostava muito de usar aquelas roupas típicas de grandes cidades africanas, que as roupas coloridas. Eu chegava na faculdade, eu era, tipo, não sei...
bicho sensação, porque pessoas estavam olhando, apontando, rindo, a tal ponto que até meus amigos chegaram a conversar comigo para parar de usar isso. Graças a Deus, hoje mudou, né? Hoje pessoas usam isso com mais orgulho, mas eu me lembro que na época pessoas olhavam, zombavam, riam e meio que ridiculizavam. Só que eu não via nada de ridículo nem na minha vestimenta, nem no meu estilo. Mas, assim, olha que eu nunca fui, assim, questão de vestimenta, nunca foi uma preocupação minha. Foram questões, assim, sempre superficiais. E também outra coisa que me choca, porque eu achava que aqui no Brasil, esse aspecto, por exemplo, você não ia ver. E outros aspectos comum do dia a dia, por exemplo, também a relação, por exemplo, no ônibus, por exemplo. Na época, no início, a gente chegava no ônibus, pessoas não queriam sentar do nosso lado. Eu gostava disso. Eu vou confessar que eu gostava, porque aí eu ficava sozinho. Você via o ônibus tudo lotado, você sentado, ninguém quer sentar ao seu lado, às vezes. Até, às vezes, o ônibus da faculdade. E no meio que você acha que não vai nem perceber isso. Mas essas coisas, tem que confessar que você vê uma melhora hoje. Por exemplo, de pessoas que você encontra na rua, porque na primeira vez que a gente chegou a ficar um tempo num hotel lá em Copacabana, de pessoas fazendo sinal de cruz quando encontravam a gente. Uma vez você pode falar, pode ser que a pessoa só estava rezando. 2 vezes, 3, você começa a ver isso de forma comum, você começa a falar, poxa, na verdade, era o racismo distante que as pessoas que iam na Europa, porque a gente tinha também africanos que foram para a Europa estudar e voltavam, e que contavam suas experiências. Mas era justamente o que eles contavam, que eles viviam de racismo, de pessoas que não queriam sentar de ônibus, pessoas fazendo sinal de cruz quando encontravam. Mas isso eram pessoas de africanos que viviam na Europa, que sofreram isso, mas a gente não imaginava que no Brasil você podia ver isso. O comum, o clássico do supermercado, dos caras te seguindo. Eu observei uma coisa até. Uma vez uma pessoa falou para mim que ele vê que muitos africanos tentam se concentrar em se vestir muito bem, quando estão nos países ocidentais e muitas vezes eles são pobres. Mas por que eles fazem isso? Eu falei, não, eles fazem isso porque se eles não se vestirem dessa maneira, eles vão ser excluídos socialmente. E realmente eu fazia essa experiência. Às vezes, toda vez que eu andei de chinelo para ir para o mercado, eu era 2 vezes mais vigiado do que se eu for de tênis. Olha que eu nunca gostei de usar tênis nem nada, sabe? Eu sempre gostei de ficar à vontade. Mas, assim, são coisas que podem ser fúteis, mas do dia a dia. É de chegar a situações, por exemplo, de quando for muito tarde, em função de como você está, o ônibus não para você. Uma coisa que aconteceu com meus amigos, inclusive, que eles foram para a boate e aí foram se divertir, e na volta de casa, eles pegaram uma van. Olha que van também não é nada elite aqui no Brasil. E o cara da van pegou eles, caras não falavam direito português, pegou eles e entregou à polícia. Os caras nunca viram uma arma na vida. Bom, assim, pode dizer que viram, mas não deixa de... Armas apontadas a eles. Os caras jogaram eles na mesma hora na parede, tiraram, como que chama? As roupas deles para averiguar, com a arma apontada, falando grosso neles e outro. Eles chegaram em casa, assim, chocados, assim, muito irritados, chocados naquele dia, porque são coisas que a gente não espera realmente aqui no Brasil. Uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa que eu tinha um vício, e eu gosto muito de chocolate. E no meu país, geralmente, de chocolate era meio caro, né? Porque muitas vezes era importado, era aquele chocolate suíço, era bem caro. Aí eu chego aqui no Brasil, eu vou no mercado, vejo que é muito barato, pelo menos era barato, muito barato na época. Então eu comprava em grandes quantidades. Eu percebo que aí eu comprava em grande quantidade. E toda vez que eu saía do mercado onde eu comprava, tinha um guarda, e por incrível que pareça, o cara era negro como eu, que me parava para eu mostrar o meu recibo. Isso me criou um hábito muito ruim aqui no Brasil, que toda vez que eu compro alguma coisa, eu guardo o recibo. Eu tenho um monte de recibo, até aqui na minha frente tem um monte de recibo de compras assim. A nota na minha mão. Me criou um hábito ruim. Tanto que eu tive que brigar um dia com ele até que, assim, aquele processo parasse, porque ele via eu com essa quantidade de compra, que é a mesma coisa. Não sei se na cabeça dele eu tenho roubado, mas são choques, por exemplo, são coisas que a gente não espera, eu esperava vir no Brasil, porque a gente se cria também, querendo ou não, um espaço ideal, onde a gente acha que, mesmo falando de racismo, foi uma coisa que ficou na história, é que a realidade era diferente, mas, na verdade, não era. E como aconteceu situações também, por exemplo, de amigos tentando pegar táxi, o táxi não parar. Até comigo, eu já nem tentava nunca pegar táxi, porque teve uma época que táxi não parava. Eu me lembro que teve uma vez que um colega nosso pegou um táxi com alguns amigos nossos. Esse colega era brasileiro, um homem branco, e o taxista falou para ele, olha só, se não fosse por causa de você, eu não parava.
porque eu não pego preto no meu táxi, eu não pego negro no meu táxi. Ele teve a cara de pau. Ele fala na frente dos caras, e os caras falavam português, escutando aquilo. Então, eu vi esse processo também de forma constante, sem falar do tratamento na Polícia Federal também, onde quando a gente chegava era como se a gente era inimigos também. Por um tempo, cara, era um lugar que, não só eu, como várias, era um lugar que trazia uma certa ansiedade de você ir. E você vai falar, o pior de tudo não é muitas vezes você passar por essas situações, o pior é quando você tem um amigo ou pessoas próximas que falam, é coisa da sua cabeça. Não é bem assim. Para na Polícia Federal, muitas vezes, eu passo por situações, você conta, a pessoa fala, não, funcionário público é assim. Mas só que eu já fui lá com francês, que estudava, fazia a mesma coisa comigo, vinha fazer mestrado também comigo, a mesma coisa, e que era tratado bem melhor do que eu. Não estou dizendo que era tratado bem também, como no país dele, mas bem melhor tratado. Os caras falam mais fino que eu. Já fui com pessoas que são de países árabes, e já vi também que eram tratados um pouco melhor do que eu. Então, não tem como atribuir isso só a uma simples questão de coisa de que ele está estressado. Isso acontece uma vez, duas vezes, tudo bem, mas quando acontece de forma recorrente, e são coisas que chocam a gente, porque a gente vem com um ideal e a coisa meio que vem como um soco na barriga. E o outro aspecto... Então, e outro aspecto que eu acho importante assim, abordar também é a ideia de que na África a gente não estuda. Eu me lembro uma coisa assim que me chocava, que muita gente, isso não foi uma pessoa, perguntava, você está fazendo o que aqui? Aí eu falava, eu estou estudando. Eu estou fazendo mestrado. Você está estudando no seu país porque não tem faculdade no seu país? Não, estou fazendo mestrado. Então, apesar de você dizer à pessoa que você veio para fazer mestrado, a pessoa insiste para dizer que você não tem faculdade no seu país. Tipo, como que a pessoa vai estar fazendo mestrado se não tem faculdade? Olha a coisa. Então, eles não conseguem nem passar na cabeça que a pessoa pode ter estudado na África, que a gente tem faculdade, a gente tem universidade, a gente tem... E sem esquecer que houve universidade na África, inclusive até na África Ocidental, falando do Império de Mali, muito antes até da Europa. Vamos lembrar de Timbuktu, vamos lembrar de Djenné e de várias outras grandes universidades africanas. Então, são, assim, mais uma questão de choques, por não esperar viver aquelas situações, por exemplo, no Brasil, que eu me deparei. O outro aspecto que me chocou também, que foi um pouco... que eu acho um pouco difícil para mim abordar aqui, mas eu vou abordar de certa forma, é a relação, porque quando você não sente acolhimento de um lado, você acha que com seus irmãos, os africanos, pelo menos pessoas que se identificam com a África, seria melhor. Só que aí eu vou falar um pouco meio tenso, mas o fato de eu ser muçulmano também fez com que nos meios afro, o que defende a afro também, tinha uma certa rejeição também, que é também um outro desentendimento. Já escutei um monte de gente colocando coisas de tipo religião estrangeira, só que o Islã na África não é uma religião estrangeira. A pessoa fala, o árabe trouxe o Islã na África. Não, o árabe não trouxe o Islã nenhuma na África, tá? Os povos africanos que seguiram o Islã seguiram só a última mensagem. Ninguém trouxe religião nenhuma. Meu povo, por exemplo, se eu falar a religião de seus ancestrais, meu povo, Sundiata Keita, que foi o fundador do Império de Mali, ele já era muçulmano. Ele inclusive, no acordo, na primeira constituição do Império de Mali, assinaram os almoravidas. Tá? Então, pessoas esquecem que os almoravidas é um movimento revolucionário africano. Tá? Pessoas só lembram quando foram na Espanha, depois dos moros, que também tem uma origem africana. Não estou dizendo que depois a terminologia pegou outros significados, mas pessoas esquecem também isso. Então, como que você é de religião estrangeira se você vai falar de ancestrais? Apesar da questão de convicção, de religião não tem isso. Então, esse lado também tem uma certa rejeição também no discurso também. Isso é uma coisa também que me chocou um pouco nesse ponto. E também um idealismo também. É como se as pessoas que se identificam com a África hoje se criaram também um ideal da África do qual eles não querem sair. Eu me lembro uma briga que eu tive com alguém que a pessoa não ficou feliz porque ela achava que as religiões de inspiração africanas são religiões africanas. Só que, na verdade, aqui muito se tem uma mistura de religião bantu com religião iorubá. Tem que entender que os povos africanos são diversos e cada povo tem sua religião. O Mossi não pratica a religião do bantu, nem o iorubá pratica a religião do Mossi. Tá? Então, eu entendo que essas pessoas pegaram isso, se apegaram àquilo
para ter o link deles com a África, mas ao mesmo tempo isso faz eles rejeitar o outro aspecto da África. Tá? E a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais unida, uma visão múltipla, mas unida da África, que é importante nisso, e não de divisão e de rejeições. Vou terminar com isso, falando da parte religiosa só, que é uma curiosidade que eu encontrei num encontro de diálogo interreligioso, onde tinha muçulmanos, judeus e cristãos. Eu me lembro que uma das discussões que foi posta na mesa, eu era o único negro na mesa naquele dia, disseram que a discussão não vai trazer as pessoas de religião de inspiração africana. E a desculpa era que essas religiões não eram monoteístas. Eu fiquei chocado, porque eu tive que falar. Porque eu achei muito esquisito dizer que as religiões africanas não são monoteístas. É muito engraçado, né? Então, que é mais uma repetição do racismo e da narrativa criada pelo invasor. E você vai ver, eu cresci dentro do povo Mossi, que nem tudo o povo Mossi é muçulmano, eles têm a religião tradicional Mossi. Eles são monoteístas, sim, eles têm a noção de Deus no povo deles, como vários povos africanos. Mas você consegue ver muçulmano, tinha uma mesa muçulmano, judeu, cristão, dizendo, vamos fazer essa conversa entre monoteístas. Então, o pessoal de religião afro não podia, porque a gente é monoteísta. Falei, não. Você pode até falar de religiões abraâmicas, se bem que, como muçulmano, você quer chamar o Islã de religião abraâmica, é discutível, mas não pode usar a desculpa de monoteísta, porque se são religiões de inspiração africanas, elas são monoteístas, sim, também. Existe também na África. Então, esse é um outro ponto também que me chocou, que não esperava encontrar isso no Brasil, ainda mais no meio religioso, ainda mais no meio de diálogo interreligioso. Então, para vocês verem como que a coisa é sutilmente enraizada e assim, o que era latente no meu país, eu me deparei com isso na cara, tipo, como se eu bati numa parede aqui, falando da minha experiência aqui. Mas, para terminar sobre um ponto de esperança, é que as coisas estão mudando, graças a Deus. Até eventos como esses eventos que a gente está tendo, pessoas estão discutindo mais abertamente sobre as questões, e até pessoas como eu ter a oportunidade de falar. Eu acho que tudo isso são mudanças, e esperamos que essas mudanças sejam mais aprofundadas e que possamos, juntos, avançar na luta contra o racismo. Obrigado muito à professora e desculpa ter passado de novo o tempo. Idriss, muito obrigada, porque a gente sabe que eu estou com problema de internet, você está, o pessoal aqui, a Sandra, o Eusébio, a coordenação, já está colocando aqui que nós estamos travando toda hora, e isso é verdade, a minha internet está muito ruim. E eu, assim, quero colocar 2 pontos interessantes na sua fala, que é isso que você acabou de dizer. Aquilo que você, né, observou no seu país, você vivenciou muito aqui, porque o racismo aqui ele é uma coisa dissimulada e é uma coisa latente, é uma coisa muito contraditória, né? E, assim, nós temos um comentário de um pessoal aqui agradecendo, dizendo que está aprendendo muito, alguns perguntando se vai ter certificado, a gente não tem certificado, mas nós temos aqui 2 comentários, um da Cláudia, que diz o seguinte: esse esforço de desqualificar ou menosprezar os africanos que o professor Idriss cita também se vê por aqui em nossas escolas, infelizmente. E a gente sabe que isso, né, é o ponto, né, fundamental que a gente vê na escola, que é o currículo, e que a escola é uma instituição racista. Então, por isso que a gente faz essas ações cotidianamente. E um outro comentário é do Moisés Alcunha, que, parabenizando ao Idriss pela noite brilhante de informações que descolonizam os pensamentos. Então, é isso. Eu acho que a nossa proposta em trazer você, né, com essas suas informações de como esse racismo no teu país, né, por conta de uma aculturação, e como que é esse racismo aqui no Brasil por conta, né, de você, como disse, sofrer na carne, né, de ter choques, né, de informações de que o Brasil é um país de uma harmonia racial, e que não é a verdade. Isso aqui é um país muito racista. Então, a gente vai pedir, agradecer a todos que estão nos assistindo, os alunos que estão presentes, por favor, coloquem o nome de vocês no formulário, agradecer a presença de todos vocês e dar a última palavra para ti, Idriss, e agradecer imensamente e dizer que a gente vai ter mais esse ano África nos nossos debates aqui no canal do Colégio Estadual Nilo Peçanha, porque nós precisamos conhecer muito sobre a história da África. E obrigada, Idriss, muito obrigada.
Sim, minha palavra é realmente agradecer infinitamente essa oportunidade. E eu acho que poder estar no meio acadêmico e também até estar gravando e divulgando também experiências como essas, eu acho que é um passo importante no avanço. Para mim, a minha experiência é isso. Vendo a experiência, por exemplo, de estudantes africanos que vieram aqui até dos anos 70, tem até um futebol chamado futebol Maracanã na África Ocidental, devido a estudantes que vieram aqui nos anos 70, para vocês verem o ideal que a gente tinha do Brasil, mas eles também vivenciaram essas realidades e de experiências que vieram no início dos anos 2000. E claro que começou a se ver muitos estudantes africanos mais aqui a partir dos anos 2002, 2005, foi subindo para cá. Eu acho que isso também está mudando também a realidade, está mudando a percepção, e principalmente a possibilidade da gente poder conversar, falar das nossas experiências, e não só ajuda a gente mesmo a enxergar essa realidade, a lidar melhor com essa realidade, mas também acredito eu que ajuda também quem está aqui também a enxergar aquilo de outra forma, e enxergar a África também de outra forma e de forma diversa. Eu acho que assim, esse tipo de encontro a gente só torce para que continue e que se repita mais e mais vezes. Peço desculpas se, assim, na minha fala, e alguma vez eu fugi do ponto, e foi agradeço ótimo, a todos que assistiram. Agradeço muito a todos que assistiram à palestra, e agradeço mais uma vez infinitamente a direção do colégio, a professora Eliane, que sempre tem esse carinho com a gente. Obrigada, Idris, obrigada a todos, tenham uma boa noite. Então, essa foi a 5ª edição dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Obrigada a todos. Obrigado, tchau.